Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre a relação entre os gráficos de uma função, de sua primeira derivada e de sua segunda derivada. Aqui nós temos três gráficos, e o nosso objetivo nesse vídeo é descobrir qual é o gráfico da função, qual é o gráfico da primeira derivada e qual é o gráfico da segunda derivada. Como sempre, pause esse vídeo e veja se você pode trabalhar por conta própria antes de fazermos isso juntos. Ok, podemos fazer isso juntos agora? Uma forma de atingir esse objetivo é tentar esboçar o que podemos saber sobre a derivada de cada um desses gráficos. Vamos começar com esse primeiro gráfico aqui. Podemos ver a derivada desse gráfico através da inclinação da reta tangente. A inclinação começa levemente negativa. Aí, à medida que a gente avança, ela vai se tornar cada vez mais negativa. E aí, perceba que, conforme a gente se aproxima dessa assíntota vertical, a curva vai tendendo a essa assíntota, a algo que parece ser um infinito negativo. Sendo assim, a derivada que começa sendo um pouco menor que zero vai ficando cada vez mais e mais negativa, e aí vai tender ao infinito negativo. Aí, do outro lado, aqui do lado direito dessa assíntota vertical, nós temos algo parecido. Só que a gente vai ter a inclinação da reta tangente sendo muito negativa. Aí, à medida que a gente vai avançando, ela vai se tornando cada vez menos negativa, até se aproximar de zero. Sendo assim, a derivada desse lado começa super negativa, e aí se aproxima de zero, ou seja, tende a zero. Agora, com base no que eu acabei de esboçar, parece que esse azul é um bom candidato para ser a derivada do primeiro gráfico. Só que você consegue me dizer o que tem de errado com esse gráfico aqui azul? Bem, observe aqui que esse gráfico azul é positivo. Então, se esse gráfico representasse a derivada do gráfico da função que está à esquerda, isso significaria que o gráfico na esquerda precisaria de uma inclinação positiva aqui no início. Mas, claramente, ela não tem uma inclinação positiva. Na verdade, ela é inicialmente um pouco negativa. Aí, à medida que avançamos, a inclinação vai se tornando super negativa. Agora, nesse terceiro gráfico, temos algo ligeiramente negativo e aí depois se torna muito negativo. Sendo assim, talvez esse aqui seja f e talvez esse terceiro gráfico aqui seja f'. Agora, vamos olhar para o gráfico do meio. Como deve ser a sua derivada? O que a sua derivada faria? Bem, aqui nossa inclinação é ligeiramente negativa. E aí vai se tornando mais e mais negativa. Sendo assim, a derivada disso tem que ser ligeiramente negativa e aí ficar cada vez mais negativa à medida que nos aproximamos aqui dessa assíntota vertical. Do lado direito da assíntota vertical, a inclinação começa sendo muito positiva. E aí, conforme a gente vai avançando, ela fica cada vez menos positiva. Ou seja, começamos com a nossa derivada sendo muito positiva, e aí ela vai ficar cada vez menos positiva. Inclusive, a inclinação vai continuar positiva, mas tendendo a zero. Então, o nosso gráfico vai se parecer com isso aqui. Bem, o gráfico à esquerda se parece muito com o que eu acabei de esboçar. Então, ele é um bom candidato para representar a derivada desse gráfico azul que está aqui no meio. Esse gráfico, então, seria a função, e isso faria com que esse f aqui da esquerda se transformasse em f'. Então, já estabelecemos que esse gráfico é a derivada do gráfico do meio. Sendo assim, mesmo que isso não seja f', pode ser f'. Então, eu me sinto bem quanto a esse primeiro gráfico ser a derivada do segundo gráfico. E apenas para garantir, a gente pode pensar em como seria o gráfico da derivada desse outro gráfico aqui. Aqui, a inclinação é ligeiramente negativa. Aí, à medida que avançamos, ficamos cada vez mais e mais negativa. Então, a derivada teria uma forma semelhante aqui. E então, aqui, nossa derivada seria muito positiva. E conforme avançamos, ela ficaria cada vez menos positiva. Ou seja, ela começa muito positiva e aí fica cada vez menos positiva. De uma forma geral, essa derivada se parece muito com esse primeiro gráfico aqui. Mas o motivo de eu não dizer que esse primeiro gráfico é a derivada do gráfico à direita é porque esse gráfico aqui à direita foi um bom candidato a ser a derivada desse gráfico aqui à esquerda. Ou seja, eu me sinto muito bem com o que selecionamos, que esse gráfico aqui do meio é f, o gráfico à esquerda é a primeira derivada e o gráfico à direita é a segunda derivada.
Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que nós vimos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!